tudo serve, elas têm um objetivo. Mas a pergunta que eu faço é: e vocês? Por que será que Deus criou os seres humanos? Qual é o nosso objetivo neste mundo? Para que é que viemos para cá? O que nós estamos fazendo aqui? Já pararam para pensar? Olha, eu existo, mas para quê? Para quê? Será que eu vim para este mundo para sofrer? Para ser assaltado? Para ver o meu pai, pessoas que eu amo morrer? Será que foi para isso que eu vim para este mundo? Para sofrer? Será? Não. Deus iria ser tão mal assim de colocar no mundo simplesmente para ver as pessoas que eu amo sofrer, para eu sofrer até mesmo com doenças inexplicáveis. Né? Deus iria fazer isso. Então, para quê? Então? Será que eu vim então para pregar o Evangelho? Eu vim então para pregar o Evangelho, eu nasci nesse mundo. Deus falou assim: eu vou fazer o ser humano para pregar o Evangelho. Não teria sentido também. Enoque, Moisés e Elias teriam que descer do céu. Os anjos lá não precisam ser pregados boas novas, né? Não teria sentido. Eu não nasci para pregar o Evangelho. Essa não é a minha missão, pregar o Evangelho. Essa não é a minha missão. Esse não é o meu objetivo. Gente, hoje nós vamos entender para que é que nós nascemos. Para que nós estamos neste mundo aqui. E outra, nós vamos saber qual é o item. Essa é uma pergunta. Qual é o item? Que item? Vocês vão entender o que eu estou falando. Abram sua Bíblia em Gênesis. Nós temos que ser muito rápidos. Eu tenho muito pouco tempo. Vamos correr. Gênesis capítulo 1, verso 26 e o 27. Eu vou colocar o microfone aqui e vou falar só a minha voz. Okay? Capítulo 1, 26 e o verso 27. Vamos entender alguma coisa sobre o ser humano. No verso 26 e 27, diz assim: criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Esse é o 27. O verso 26. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre todas a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Eu quero que vocês gravem um item muito importante aqui. Deus falou o quê? Vamos criar o homem à nossa imagem e semelhança. Certo? Gravem isso. Imagem e semelhança. Ok? E depois ele dá umas advertências e fala assim: gente, olha só, seres humanos. Como eu domino todo o universo, eu quero que vocês também dominem. Mas não o universo, dominem o planeta Terra. Dominem os animais, os peixes, tudo que existe no planeta Terra. Eu domino, eu, pai, domino. Eu quero que os meus filhos também saibam como é ser como Deus também. Agora, depois da queda, o que houve? O que aconteceu depois da queda? Como é que o homem agiu depois da queda? Gênesis capítulo 3, verso 7 e 8. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, colheram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Esse é o capítulo 7, o verso 7. O verso 8 fala quando eles deveriam aborrecer ou fugiram, ok. Vamos pegar só o 7. Eles perceberam, no verso 7, que estavam o quê? Nus. Mas eu pergunto, será que antes eles estavam nus? Sim? Aqui no verso 8 fala aqui: quando ouviram a voz do Senhor teu Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus. Eles se esconderam, Adão e Eva se esconderam de Deus. Por quê? Depois do pecado, vejam, o pecado entrou, Adão e Eva ficaram com vergonhas e se esconderam de Deus e pegaram folhas de figueira para se vestirem. Então eles se cobriram, mas eles estavam nus. E antes, no verso 25 do capítulo 2 fala: ora, um e outro, o homem e a mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Agora é uma coisa interessante. Depois da entrada do pecado, percebam bem, depois da entrada do pecado, eles tiveram vergonha de Deus. E o que fizeram? Se afastaram de Deus, correram de Deus, esconderam. Antes do pecado, eles não tinham vergonha, eles estavam nus, mas eles não tinham vergonha. Então, algo cobria a nudez deles. Veja,
Eu estou vestido, não estou? Então, eu não estou nu. Mas se eu tirar minha roupa aqui, eu vou ficar com vergonha de vocês, porque todo mundo vai estar vendo eu nu aqui, certo? Então, olha, antes do pecado, eles estavam nus, mas eles não viam a nudez, porque algo cobria o rosto, o corpo de Adão e Eva. Algo cobria. Agora, o que é esse algo? Depois do pecado, eles ficaram com vergonha e fugiram, colheram folhas e cobriram a nudez. Veja, eles procuraram providências. Perceba que um item foi tirado de Adão e Eva depois do pecado. Eles perderam um item depois do pecado. E ficaram com vergonha. E se o que fizeram? Se afastaram de Deus depois que perderam até esse item. Agora, uma pergunta que eu faço. Adão e Eva? Depois de Adão e Eva, os filhos de Adão e Eva, será que eles já nasceram sem esse item? Ou eles nasceram com um item? O que vocês acham? Sem o item? Essa igreja está piada. Muito bom, muito bom. Gente, Gênesis, capítulo 5, verso 3, nos diz o seguinte. Viveu 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e lhe chamou Sete. Veja, primeiro, o homem era o quê? Imagem e semelhança de Deus. Depois que houve o pecado, o homem teve o filho, e o filho foi o quê? A imagem do homem sem o item. O homem ficou sem o item. É incrível isso. Mas a pergunta que eu faço, será que esse item que Deus fez, o homem tinha que ter esse item depois, tipo assim, ele era importante para o homem? Sim? Sim. Eu quero 4 pessoas aqui para a gente ter um exemplo, para ver se esse item era importante. Vocês dois podem vir para cá. Vamos entender um pouco. Se é importante realmente ou não, vamos ver. Igreja, vou pedir ajuda de vocês. Veja. Deus, eles fez os 4 aí, eles estão completos pelo que eu vejo, né? Agora a pergunta. Se eu tirar o braço deste homem aqui, ou se eu tirar o braço do primeiro, ele vai ser completo? Não. Ele vai ficar bom assim, sem o braço? Não faz mal tirar o braço dele? Faz? Peraí, faz mal tirar o braço deste aqui ou não faz mal? Faz. Se eu tirar a perna desse aqui, como é que ele vai ficar? Bom ou mal? Não. Se eu tirar a orelha desse aqui, não, só a orelha, eu tiro a orelha, ele não vai mudar muita coisa. Ele não precisa muito da orelha, eu preciso. Precisa da orelha. A mão, o ser humano não precisa da mão. Deixa eu tirar a mão dela. Eu posso tirar a mão dela? Por que ela precisa da mão? Não posso, gente? Não. É bom que ela tenha a mão? É bom. É bom que ele tenha as orelhas? É bom que ele tenha a perna, falei, né? A perna? E o braço? É bom que o ser humano tenha o braço? Então, se é bom, Deus ele fala, muito bom. Tudo que eu fiz é muito bom. Isso que Deus fala. Podem sentar. Muito obrigado, gente. Então, se Deus fez tudo que é bom, e depois do pecado nós perdemos aquele item, o que acontece? Não fica tão bom assim, né? Mas, o que acontece sem esse item? Olha só como esse item é importante. Sem o item, Deus só vai levar pessoas para o céu que tenha este item que foi perdido depois do pecado. Entende? É muito sério isso. Deus só vai levar pessoas para o céu que tiverem o item. Entendem? Deus só vai... todos os anjos do céu têm esse item que foi perdido antes do pecado. Todos os anjos do céu têm o item. E outra coisa. Todos os seres do universo têm esse item também. Esse item. Todos os seres do universo. Agora eu digo para vocês. É importante ou não que nós, seres humanos, tenhamos o item? O que vocês já acham? Sim. Sim, é importante. E é mesmo, gente. É muito importante. Querem saber qual é o item? Tem certeza que vocês querem saber? Eu vou dizer onde vocês podem encontrar o item que Adão e Eva tinham antes do pecado. Salmos 104, verso 1 e 2.
Salmo 104, verso 1 e 2, acharam? Sim. Gente, em Salmo 104, verso 1 e 2 fala assim: Bem diz, ó minha alma, ao Senhor, Deus meu, tu és magnífico, estás vestido de honra e de majestade. Tu que cobristes de luz, tu que cobres de luz, como de um manto que estende os céus como uma cortina. Vejam, Deus ele estava coberto de glória e majestade. Ele estava vestido de glória e majestade, com honra. Não sei isso. Tá certo aí? Na minha Bíblia fala magnificentíssimo. Isso. Nosso coberto de qualidade de Deus, como ver humano. Luz com Deus manto. Como Certo? ver humano. Como ver humano. Na minha versão, diz que Deus ele está coberto de texto, luz, manto de luz, isso. Deus vestiu um manto de luz. E a minha Bíblia fala que é glória. Glória também. Deus estava vestido de glória. Certo? Vejam só. Se Deus estava vestido de glória, luz, Adão e Eva, eles também estavam vestidos de glória e luz. Vejam, a roupa, o manto de Adão e Eva era luz pura, era glória. Adão olhava para Eva e via apenas o corpo dela, luz. Ele não via as partes íntimas. Era luz, glória, certo? A glória de Deus iluminava tudo. E Adão e Eva estavam vestidos de glória, assim como o Pai também estava. Luz. Agora uma pergunta. Será que nós precisamos dessa roupa de luz? De glória? Vocês acham que sim? Em Romanos 3, verso 23, diz assim: Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Quando o pecado entrou, o ser humano perdeu a glória de Deus, a roupa que eles vestiam. Por isso que eles se envergonhavam, eles perderam aquela roupa que estavam vestindo. E eles fugiram e falaram assim: não Eva, temos que nos cobrir. Eu não vejo mais aquela luz que você tinha. Pegue roupas de figueira, vamos se cobrir. E eles começaram a se cobrir, se esconderam. Agora, a pergunta que eu faço é: como é que nós dá glória a Deus? Como é que a gente dá glória a Deus? Como é que a gente glorifica o Pai? Em João 15, verso 8, depois se vocês quiserem todos os textos, eu posso passar para vocês. Eu estou indo rápido por causa do tempo. Todos os textos eu passo. Em João 15, verso 8, fala assim: Nisto é glorificado meu Pai, que deis muitos frutos, e assim sereis meus discípulos. Nisso é glorificado meu Pai, que deis muitos frutos, e assim sereis meus discípulos. Vejam, percebam bem, como é que a gente vamos alcançar o item que faltou? Dando frutos. Quando nós damos frutos, nós vamos glorificar o Pai. Vamos alcançar aquele item que nós perdemos, aquela roupa de glória. Agora, o que é? O que é os frutos? O que vocês acham que são os frutos? Hã? Não vem à mente algo? Fruto do Espírito Santo? Falou fruto do Espírito. Fruto do Espírito. E o que lá diz? Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, bondade, paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão, o domínio próprio. O domínio próprio. Contra essas coisas não lei. Gente, percebam bem a palavra. Domínio próprio faz parte dos frutos do Espírito Santo. Quando vocês dominam o seu corpo, vocês estão praticando os frutos do Espírito Santo, estão glorificando ao Pai e estão alcançando o quê? A roupa de luz, a roupa de glória. Como todos os seres do universo têm, como os anjos têm, eles dominam o corpo. Eles têm bondade, amor, paz, paciência, mansidão. E isso vocês também vão adquirir. E tem que adquirir. Se não adquirirem isso, não entrarão no reino dos céus. Se não tiver amor um pelo próximo, você jamais vai entrar no reino dos céus. É o grande mandamento. É o grande mandamento esse. E domínio próprio faz parte disso. Com o que mais eu glorifico ao Pai? Com o que mais será que eu glorifico ao Pai? Por que foste comprado? Por preço. Glorificar, pois, a Deus no vosso
corpo. Isso é uma coisa muito importante. Lá em 1 Coríntios 6, verso 20, fala o quê? A gente glorifica a Deus através do nosso corpo. Se eu tenho um corpo bom, eu estou glorificando a Deus. Percebam, se todos os adventistas do sétimo dia nunca ficassem doentes, o que o mundo ia dizer? Quem são esse povo? São ETs? São ETs. Hoje em dia é moda ficar doente. Hoje em dia todo mundo vai ficar doente. Você perguntar, sua mãe tem doença de quê? Ah, não, minha mãe ela tem pressão alta, ela tem diabetes, ela tem isso, ela aquilo. Já é moda ficar doente aí fora. As pessoas nem mais ligam. Ah, fiquei doente outro dia aí. É normal ficar doente hoje em dia. Virou moda, é normal. Mas isso não é uma coisa normal. Isso é uma coisa que prejudica o corpo. Eu não quero que o meu carro fique todo dia quebrando por aí. Eu não quero ficar tentando fazer ele funcionar. Alguém gosta de um carro mal? Um carro... Isso, dá tranco, empurrar. A gente não gosta assim. Quanto mais Deus não gosta que o servo dele, que está a proclamar a mensagem ao mundo, fique a precisar de um tranco para funcionar. Se eu não estou tenho o corpo a igreja adventista do sétimo dia. Lá vocês vão saber qual é a mensagem de saúde. Lá vocês vão saber que existe um Deus do universo que não precisa falar, não precisa colocar o dedo no pastor e falar assim: filho, em nome de Deus, eu olha, eu estou aqui. Em 1 Coríntios 6, verso 19. Ou não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que habita em vós, o qual possui da parte de